Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre orientação a objeto e os principais conceitos e pilares que sustentam esse paradigma. O objetivo não é aprender a linguagem Java, o objetivo é a gente entender realmente como funciona a orientação a objeto, quais são as principais características desse paradigma, tá certo? Antes disso, eu vou só relacionar com um conhecimento que possivelmente vocês já tenham. Quem programou já em C, quem já programa em C, por exemplo, já criou uma struct. Então eu vou aqui criar um struct, só que eu não vou considerar esse arquivo, não vou criar struct aqui antes do meu método main. Eu vou criar um arquivo, vou chamar de pessoa, como se eu estivesse criando a minha struct pessoa. E vou colocar alguns valores, que seriam as características. String nome e int idade. Ok, no C, para a gente acessar esses valores, nós criávamos uma variável daquele tipo, daquela estrutura. No nosso caso aqui, pessoa seria essa estrutura, seria esse registro. Vou chamar de P1. A gente está declarando. A gente acessava esses valores colocando o P1 nome, por exemplo, chamando e passando esses valores. Por exemplo, teria esses dois valores. Só que, na orientação a objeto, nós temos alguns conceitos principais. E um deles é o conceito de classe e o conceito de objeto, já que o paradigma também leva esse nome. O que vem a ser, então, esse objeto e essa classe? A classe em Java diz respeito às características e ao comportamento de um conjunto de objetos. Então, um conjunto de objetos daquele tipo vai obedecer o que os métodos e as características, no caso os atributos de uma determinada classe, vai determinar. Então, pensando em um contexto mais abstrato, então a gente vai abstrair o mundo real, por exemplo, em que pessoa é uma entidade do mundo real em um contexto de um programa. Então, digamos que pessoa tenha um significado para o meu programa e que pessoa vai possuir características, que são os atributos, por exemplo, nome e idade, e pode ter também métodos, pode ter comportamento, que são os métodos. São funções que a gente vai criar dentro das classes, tá bom? Que a gente vai chamar de métodos a partir de agora no paradigma orientado a objeto. Então aqui, o que é que aconteceu? Por que é que eu estou com esse erro aqui? P1 vai ser uma instância de pessoa, ou seja, P1 é um objeto que vai ter características e ações no meu programa determinadas pela classe pessoa. E como é que eu vou fazer com que ele seja entendido como esse objeto? Eu vou usar essa palavra new e pessoa. Dessa forma, eu estou dizendo que P1 é um objeto do tipo pessoa. Logo, ele vai poder assumir e instanciar valores definidos nessa classe. Nesse caso, P1 vai possuir a referência para os valores que essa classe possuir e vai poder chamar os métodos também que forem escritos dentro dessa classe. Certo? Então, primeiro os conceitos, classe e objeto. Posso resumir essa linha aqui, essas duas linhas em uma. Então, aqui eu já crio, declaro meu objeto P1 e já instancio através da palavra new. Então, aqui agora estou acessando esses valores e vou exibi-los. Para exibir, eu vou usar o comando system.out.println do Java e vou exibir esses valores. Então, nome, vou colocar aqui, acessar esse nome, p1.nome.
e idade. Ok, então vou só executar para a gente ver a saída. Ok, aqui nome Maria, idade 27, que foram os valores que esse objeto assumiu. Posso criar outros objetos? Posso. Então vou ter pessoa 1, pessoa P2, por exemplo, vai representar uma nova instância do tipo pessoa. E P2 também vai assumir outros valores. Vou só copiar e colar aqui. Então P2 vai ter um nome e uma idade. Eu também irei exibir esse valor novo, né, de P2. P2 é um novo objeto. Ok, então vejam que P1 possui a instância para o nome Maria, possui a referência para o valor 27 de idade, e P2 possui a referência para o nome Pedro e para a idade 50. Ok, só executar. Aí você vai dizer, mas ela era melhor colocar no vetor. Então, são questões que eu não vou abordar no vídeo, porque o objetivo é a gente entender realmente a orientação e as principais características, tá certo? Outras especificidades vai depender de cada problema, de cada questão e do projeto que você vai estar desenvolvendo. Então, vou explicar mais uma coisa aqui. Tenho a minha classe. Eu disse que a classe tem atributos, mas também pode ter métodos, né? Que seria o comportamento. Então, aqui eu tenho o que a pessoa precisa, o que eu preciso registrar para a pessoa, que são esses valores, mas eu também tenho métodos, que é o que eu poderei realizar através de um objeto do tipo pessoa. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um método construtor. O que é esse método construtor? Pessoa, abre e fecha parêntese, vazio, é um construtor vazio. O que seria esse construtor vazio? Eu instanciei aqui dois objetos do tipo pessoa, P1 e P2, e os criei de forma simples, né? Dessa forma aqui. Então, declarei, depois instanciei e disse que ele era um objeto do tipo pessoa. Só que eu posso ter outros métodos, outras formas de construtores. Então, por exemplo, eu posso dizer que ao instanciar um objeto do tipo pessoa, eu terei já que colocar o nome e a idade. Sendo que esse nome e essa idade que eu estarei recebendo aqui como parâmetro não diz respeito às variáveis da classe. É um valor que eu estou representando. Então, eu vou receber dois valores aqui, que um é do tipo string, outro é do tipo inteiro, e por coincidência eu coloquei o mesmo nome. Como é que eu vou determinar isso aqui? Eu vou determinar que minha variável nome da minha classe vai receber o valor que eu estou recebendo no parâmetro. Da mesma forma, idade. Esse meu diz significa que eu estou relacionando, ou seja, essa variável nome diz respeito ao nome na classe. Vejam que o IntelliJ, essa ferramenta que eu estou usando, auxilia, né? Se eu clico em idade, ele referencia qual idade eu estou relacionando. Então, essa idade aqui diz idade é a idade da classe. Então, aqui eu tenho um novo construtor. Como é que eu poderei usá-lo lá no meu main agora? Então, eu tenho duas opções para criar esses objetos. Antes disso, eu vou deletar
o meu construtor que seria vazio. Então, agora eu determinei que para criar um objeto do tipo pessoa, preciso que eu passe dois valores, um do tipo string e outro do tipo idade. Então, vejam que aqui o IntelliJ já colocou uma linha de erro, né, sinalizando esse problema. Então, vou colocar aqui Maria e a idade. Então, não preciso mais dessas linhas, já estou instanciando os valores para P1. P2 também irá receber. Logo, também não precisarei dessas linhas. Ok, então estou construindo, estou instanciando meus objetos já obedecendo o que o meu construtor solicitou. O construtor que foi definido lá na classe. E o programa vai funcionar, ou seja, a saída vai ser semelhante à saída anterior. Então, tenho aqui Maria 27, Pedro 50. Ok. Seguindo. Então, posso ter mais de um construtor? Posso. Então, vou construir aqui. Meu pessoa vazio vai continuar existindo. E aqui eu vou deixar o objeto P2 sendo criado como nós colocamos o exemplo da primeira vez, certo? E aí, da mesma forma, nós teremos a saída do programa, só que P1 está recebendo a instância utilizando o segundo método construtor e P2 está usando o primeiro método construtor. Ok. Então, vocês vejam que o meu objeto na minha classe main, ele consegue acessar os valores que ele referencia dentro da classe ou acessar os métodos que estarão nessa classe. Alguns métodos bastante utilizados nas classes são esses métodos aqui, ó. Método set, o que vem a ser o método set. Vejam que o IntelliJ me ajudou a criar esses dois métodos. Os dois são do tipo void. Não vou colocar essa palavra public, a gente vai entender mais na frente. Então, criei aqui dois métodos. Poderia ter criado de forma manual, mas para mostrar para vocês que algumas IDEs já possibilitam a criação desses métodos. O método set, ele vai permitir que eu atualize os valores ou eu passe um novo valor para as minhas variáveis internas da classe. Ou seja, cada objeto vai poder acessar esses métodos. Então, por exemplo, eu vou retirar esse método construtor, vou deixar só o construtor vazio. Inclusive, vou deixar ele já no início. No caso do construtor vazio, se eu só tiver ele para declarar, eu não preciso informar. Então, eu posso deixar a classe sem o método. Ele é um método padrão. Se não tiver outro método, ele é o meu método padrão. Uma vez que eu insira um método construtor diferente desse vazio, eu preciso declarar esse vazio. Então, eu terei aqui setNome, setIdade. Então, agora o que é que aconteceu? Tem um problema com pessoa aqui, ele sinalizou lá. Então, pessoa não vai poder mais ser instanciado por aquele método que nós havíamos colocado na classe pessoa. Então, eu obrigo a usar esse método aqui, que é o método vazio.
que posso não declarar se for o caso, tá certo? Se for só ele, não é necessário. Então, aqui no main P1, como é que eu vou passar esses valores para P1? Uma das formas era acessando de forma direta, que nem P2 está acessando aqui. Porém, eu posso também passar por meio de um método. Então, agora eu vou chamar um método através do objeto. Então, P1 vai chamar o método setNome e vai inserir o valor. Vejam que setNome ele possui um parâmetro, né? Ele pede um valor do tipo string para atualizar o valor e vai passar esse valor para a minha variável nome da classe. Da mesma forma, idade. Ok. Só que eu também quero exibir o valor de P1 por meio de um método. Que método vai ser esse? Vai ser o que a gente chama de método get. Então, eu vou, nesse caso, o método get, o set não possui retorno, é void, mas o meu método get sim. Então, eu retornarei nome e retornarei idade. Então, o retorno de nome vai ser do tipo string, get nome, não recebe parâmetro, e vou apenas retornar o valor de nome. Vejam que ele colocou nome, já referenciando a variável local. Eu utilizo this, mas vai de cada um, tá certo? Vou inserir o próximo por meio da IDE, tá certo? Então, vou gerar aqui um método getter. Ele já percebeu que já tem getNome, vai inserir getIdade. Então, o retorno de getIdade vai ser inteiro e ele vai retornar o valor de idade que um objeto solicitar. Então, tenho aqui o método set e o método get. O set ele vai receber valores e o get vai retornar valores. Então, meu P1 agora vai chamar o método getNome para exibir o nome. E vou exibir também getIdade. P1 ponto, o objeto que vai chamar esse método, getIdade. Ok, vou executar. A saída vai ser a mesma. Deixa eu ver o que foi que eu esqueci aqui. Esperando um fecha parêntese, onde... Na verdade, faltou sinal de mais aqui. Ok. Mesma saída, outra forma de escrever o nosso código. Estou engatinhando aqui com vocês, tá certo? O que é que a gente vai... Aí vocês podem perguntar agora, mas qual a diferença de usar o get, o set, de acessar de forma direta? O que acontece? Existe um dos pilares da orientação a objeto que é o encapsulamento. O que é um encapsulamento? É a possibilidade de eu omitir o meu comportamento e os meus atributos da classe, de uma determinada classe. Então, por exemplo, em pessoa, eu vou usar duas palavras reservadas, que é public ou private. O que elas significam? O meu public vai dizer que eu consigo acessar, ou seja, esse valor vai estar público para que outras classes dentro do meu programa acessem esse valor, atribua valor, acessa de forma direta.
e o meu private vai limitar. Então, apenas os métodos da minha classe poderão ter acesso a essa variável idade. Isso que já relatou aqui dois problemas, porque lá no main, idade está sendo atribuída aqui, não vai poder. E aqui também eu não posso acessar de forma direta. Terei que fazer isso por meio dos métodos. Então, quando eu colocar private, estou dizendo que esse valor vai ser apenas conhecido dentro da minha classe. Então, esses métodos aqui, os acessores, inclusive, nos auxiliam nisso. Por quê? Eles poderão ser públicos, tanto é que quando eu criei, a IDE criou todos eles públicos. E através dele sim, então eu consigo acessar através dos meus objetos os métodos dessa classe, mas as variáveis são de conhecimento apenas dos métodos. Então apenas o método consegue acessar esses valores e lá no meu main eu não vou poder fazer isso. Então, por exemplo, P1 já estava acessando por meio do método, estou obrigando o P2, meu objeto P2 também, a chamar através desse método. Então, vai ter o setNome e o setIdade. Então, P2 vai buscar sua referência, getNome, e para a idade, getIdade. Então, são métodos que eu consigo utilizar. São métodos padrões chamados de métodos acessores. Deixe-me ver o problema que está sendo relatado. Ok. Saída não vai mudar. Mesma coisa. Mesma saída para todos os exemplos que estamos implementando. Agora a gente já começa a ver um dos pilares da orientação a objeto, que é o manter esse dado privado, ou seja, acessível apenas na classe. Então, P1 não consegue mais acessar de forma direta aquele valor. Então, não consigo acessar nome dessa forma mais. Ok? Então, está vermelhinho aqui porque a IDE já está sinalizando um problema. Então, vai ser erro, não consigo acessar. Então, através desses especificadores, o private e o public, eu informo qual método dentro da minha classe vai ser público e qual método vai ser um método privado, ou atributo também. Então, por padrão, geralmente a gente coloca os atributos privados e os métodos é que a gente vai tornar públicos alguns deles. Vai depender também de cada proposta e de cada projeto. O que é que acontece? É obrigatório ter os métodos sets e gets? Não. Então, não é obrigatório. Não é porque eles estejam aqui para isso que eu preciso utilizá-los. Então, vou criar aqui meu construtor, que era aquele segundo que a gente havia criado, para receber os nossos valores. Inclusive, ele também pode ser criado de forma automática nas IDEs. Dis.nome recebe nome e dis.idade vai receber idade que está sendo recebido no parâmetro. Ok. Eu vou ter apenas um método aqui, público, vai ser void, e eu vou chamar de mostra. Então, exibe valor. Exibe valor não tem
nenhum parâmetro, está recebendo nenhum parâmetro, é público, então vou conseguir acessar esse método público. Vou dizer que pessoa também vai ser public, mas por ser um método construtor, posso também deixar assim. Lá no meu main, eu vou precisar alterar um desses, né? Eu não posso mais instanciar dessa forma, então preciso passar os valores assim que eu instancio os meus objetos. Então vou ter aqui Maria e o segundo valor inteiro, que representa no nosso contexto aqui a idade. Da mesma forma, P2 será Pedro e a idade 50. Não tenho mais os meus métodos gets. O que é que eu vou ter agora? Eu vou ter o meu exibe valor, que vai exibir esse valor. Então, eu vou apenas system.out.println. Então, eu vou exibir esses valores por meio desse comando de saída. O nome, vou até copiar o que está lá no main. Só que eu não tenho o objeto aqui. Então, eu vou só exibir getNome. E getIdade. Deixe-me ver qual o problema. Não tem esse método getNome e getIdade. Porque aqui eu vou exibir exatamente o valor nome das variáveis nome e da variável idade. Ok? São conhecidos pelo meu método porque estou aqui próximo a esses valores. Eles são privados para outras classes. Então, vou aqui no meu main e vou chamar esse método para cada um. Então, quero exibir os valores para P1. P1 vai chamar o método exibeValor. P2 também. E vou exibir, o método vai ser chamado duas vezes e vai ser exibida aquela mensagem para cada valor que foi atribuído a esses objetos. Ok? Mesma saída, só que implementamos de forma diferente. Ok? Então, a gente viu já que existe classe, existe objeto, construtor, os métodos acessores que podem ser utilizados, mas não são obrigatórios de serem utilizados. Posso utilizar meus próprios métodos e assim por diante. Então, a gente vai seguir agora. Eu vou implementar um exemplo aqui, que vai ser o seguinte. Pessoa vai poder criar a sua agenda. Então, vou adicionar mais uma classe, que vai ser a classe agenda. O que é que eu vou ter lá em agenda? Eu vou ter um dia, que vai precisar ser cadastrado, informado, e terei o mês. Dia e mês são dois valores do tipo inteiro, e vou ter string motivo, que é essa agenda. A pessoa dentro desse contexto vai poder criar a sua agenda e passar um dia e o mês para cada um do que vai ser agendado, né? A tarefa que vai ser agendada. Então, a agenda vai ter um método construtor. Vou criar esse método aqui para
vocês verem que as ideias também podem criar. Então, de constructor, então quero todos os atributos. Ele criou agenda, dia, mês, motivo e vai inicializar esses valores aqui na classe. Esses valores vão ser privados, então vão ser conhecidos apenas dentro da classe. Ok. E temos aqui o nosso construtor, que é público. Lá no meu main, eu vou instanciar. Então, vou lidar agora só com uma instância, que vai ser P1. E vou criar também uma instância, um objeto A, que vai representar essa agenda, tá certo? Vai ser uma instância, vai ser agenda para esse objeto P1. New agenda. O que eu preciso passar? 3 valores, né? Então, vou colocar aqui 4. Vou colocar 04, representando o dia, 05, o mês e o motivo. Vou colocar aqui aula. Ok. Poderia ser tarefa, né? Acho que eu vou mudar para tarefa. Ok. Então lá no meu main também mudou. Certo. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou cadastrei valores aqui e vou exibir esses valores. Então, vou exibir P1, eu já consigo exibir aqui com o exibe valor. Eu quero exibir o que foi agendado em A. Então, A vai chamar esses valores. Então, eu poderia acessar esses valores e colocar aqui, por exemplo, dia no system, né? Então, vou exibir cada um desses valores. Dia. Opa, não foi possível porque nós não temos acesso público a dia. Então, ele não vai poder ser alterado, porque ele ficou privado aqui, apenas conhecido na nossa classe. Então, antes disso, eu vou ter um método aqui para validar essa data. Então, aqui no meu main eu não vou poder exibir. Então, antes disso, eu quero validar essa data. Só que eu vou fazer essa chamada dentro do meu método construtor. Então, como vai ser o meu método para validar essa data? Vai ser void, vou chamar de validadata. Ele vai receber dia e mês como parâmetros. E o que é que eu irei verificar? Se o dia ele for maior ou igual a 1 e ele for menor igual a 30, não vou considerar o 31, tá certo? Vou considerar o 31. Ele vai ter colocado um dia correto. E eu também preciso que os meses sejam um valor correto, né? Para referenciar o mês. Então, mês precisa ser maior ou igual a 1 e mês precisa ser menor ou igual a 12.
Se for isso, eu vou apenas exibir a mensagem data agendada. E vou exibir as informações. Que vai ser dia, mês, e ano. Aliás, e o motivo. Que chamamos agora de tarefa. Então, eu vou exibir esses valores por meio do meu método, caso eu valide essa data. O que é que vai acontecer aqui? Esse método vai ser privado. Se não, vou exibir uma mensagem que não foi possível, ou data inválida. Poderíamos incrementar esse exemplo? Poderíamos, mas o objetivo daqui é entender o encapsulamento. Então, fechei aqui. Ok. Então, só vou exibir esses valores caso eu tenha cadastrado uma data que esteja no intervalo, esteja correta. E eu vou chamar aqui no ato do cadastro, tá vendo? Ó? Assim que eu construir o objeto do tipo agenda, eu vou chamar o meu método valida data, passando o dia e o mês, que foram recebidos aqui no parâmetro. Acho que ele não reconheceu o método por estar aqui. Será? Deixa eu ver. Ah, chamei de Valda. Valida data. Ok. Então aqui eu estou conseguindo acessar o meu método. Vejam que eu não consigo chamar esse método por meio do objeto A, que é o objeto de agenda. Então aqui ele não exibe. Então eu não consigo acessar nenhum método da minha classe agenda. Eu consigo apenas passar os valores por meio do construtor. Se meus dados não fossem privados, é isso que eu vou alterar aqui com vocês, dia, mês e tarefa vão ser públicos. Não defini, né? Mas colocasse aqui, por exemplo, a palavra public. Para esses atributos, vejam o que aconteceria. Então, por exemplo, tenho aqui essa mensagem, vou acessar o método. Aliás, ele já vai chamar, né, quando eu instanciar o objeto. Então, ele vai primeiro exibir a mensagem, por isso que eu vou criar isso aqui depois. Então, ele vai instanciar aqui um objeto do tipo pessoa, exibir esses valores, depois instancia um objeto do tipo agenda. Então, a agenda, assim que eu instanciar, ele vai chamar o método validadata e vai validar esse valor para exibir, então, essa mensagem.
Ok? Então, preciso que o dia seja maior ou igual a 1 e menor ou igual a 30. E mês precisa ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. Então, aqui no meu main, eu vou executar como está por enquanto. A gente espera que a mensagem seja data agendada. Colocou aqui o dia, o mês, então, ok. Mas eu disse a você aqui explicar o encapsulamento, né? Você vai dizer, não entendi. Deixa eu só corrigir aqui, data inválida agendada. O que é que acontece? O encapsulamento não vai me trazer segurança da informação dentro do meu programa, não é isso. Ele vai apenas omitir os valores dessas variáveis que sejam conhecidas em outras classes. Então agora, por exemplo, eu vou dizer que a ponto dia vai receber 50, que não faz parte da nossa validação. E eu vou exibir aqui. Vou exibir, inclusive, a mesma mensagem de quando ela é validada. Então, vou aqui no meu main. Então, eu vou acessar dia por meio do objeto A, mês também e tarefa também. Então, vou rodar mais uma vez o programa. Ele vai dizer 2 vezes que a data foi agendada. Só que nós não conseguimos validar a segunda, porque a gente autorizou o nosso programa de acessar esse valor de forma direta. Então, é isso que o encapsulamento ele nos permite modelar o nosso problema, o nosso projeto, de modo a evitar esse tipo de acesso. Então, se nesse contexto eu preciso validar uma data aqui dentro, então esses valores não poderão ser acessados de forma pública. E aí sim, eu vou violar a integridade da minha classe e do meu problema, né? Eu consegui agendar uma data que, para o meu escopo aqui, não seria possível, não era para ser permitido. Eu preciso desse intervalo para que a data seja agendada, ok? Então, só para explicar um pouco melhor o encapsulamento, certo? Então, vimos classe, objeto, construtor, como a gente se comunica. Vejam que valida data não vai poder ser acessado pelo meu objeto A. Isso porque ele é um método privado de agenda e apenas a agenda conhece esse método, né? Pode ter acesso. Isso é feito dentro do próprio construtor. Então, essa chamada desse método é feito aqui no construtor. Ok? Outras especificidades vocês podem buscar, por exemplo, criar um vetor, criar uma arraylist e criar outras possibilidades, tá bom? A ideia desse vídeo é realmente a gente entender os principais conceitos da orientação a objeto. Então a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre composição. Até lá!